Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo de produtos notáveis, mas antes eu tenho uns recadinhos para você, preste atenção. Primeira coisa, você já olhou o seu Google Classroom hoje? Já deu uma olhadinha nas atividades? Está interagindo com o professor nos murais? Segunda coisa, você já marcou presença lá no link de presença no aplicativo Aula Paraná? Faça isso, é importante, é bem importante. Mais uma coisa, não esqueça de entregar suas atividades, as atividades que você já fez, entregar na escola para correção. E se você está sem acesso, à internet, sem condição de responder pelos aplicativos, retira na escola o material impresso para você poder trabalhar em casa e acompanhar as nossas aulas, tá bom? Vamos dando continuidade então. O que nós vimos anteriormente? Nós fizemos uma retomada de divisão de polinômio por monômio, tá? Veja, você tem que cuidar com regra de sinal, tem que cuidar com a tabuada, tem que cuidar ali com as regrinhas todas e não esquecer. Dividir cada monômio do polinômio pelo monômio divisor, né? Regra de sinais, coeficientes, letras iguais subtrai os expoentes, letra diferente no dividendo repete, letra diferente no divisor coloca na parte de baixo, no denominador, tá bom? E daí não vai mais ser polinômio, vai ser uma expressão algébrica com denominador com letra, tá bom? E o que nós precisamos lembrar também é o que nós vimos antes, os produtos notáveis. Nós estudamos 3 casos de produtos notáveis. Nós estudamos o quadrado da soma, nós estudamos o quadrado da diferença e nós estudamos o produto da soma pela diferença. Você lembra a fórmula de cada um deles? Não lembra? Então eu vou te dar um tempinho aí, um minutinho, 2, para você pensar no assunto, tá bom?
Então você já lembrou as fórmulas de produto notável? Vamos conferir então? Dá uma olhada comigo lá. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Quadrado da diferença. É a mesma coisa, só vai trocar ali o sinal do segundo termo. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? E o produto da soma pela diferença de dois termos? Quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Vamos prosseguindo então. Agora nós vamos falar nessa aula sobre o cubo da soma. Só que para a gente falar de cubo da soma, a gente precisa resgatar algumas ideias. Então, eu quero começar perguntando para você o seguinte: você se lembra o que é um cubo? Um cubo é um prisma ou um poliedro de Platão, tem essas duas classificações, em que todas as arestas são do mesmo tamanho. Todos os segmentos que fecham a figura, eles são do mesmo tamanho, certo? E ele tem, no caso ali, 6 faces quadradas. São 6 quadradinhos que fecham a figura. Beleza, então cubo nós já lembramos. Segunda coisa, qual que é o volume do cubo? Se eu disser que essa aresta mede A, qual que é o valor desse volume? Tá, professor, mas o que é volume? Bom, vamos por partes. O volume é uma grandeza, ou seja, é algo que pode ser medido ou pode ser contado. E ela mede o quê? Volume é uma grandeza que mede o quê? Mede o espaço que um corpo ocupa. Assim, de forma bem grosseira. É o espaço que ele ocupa. Então, no caso do cubo, quanto de espaço que ele vai ocupar? Ou, pensando de uma outra maneira, imagina que esse cubo é oco. Quanto de matéria, quanto de material eu consigo colocar lá dentro? Qual que é a capacidade máxima? Volume e capacidade são ideias que se ligam, né? Por quê? Porque ela está associada ao espaço que o corpo ocupa, o corpo geométrico vai ocupar, certo? A unidade padrão é o metro cúbico, certo? Aí você tem os múltiplos do metro cúbico, que é o quilômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e assim por diante. E você tem os submúltiplos, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico, o milímetro cúbico e assim por diante, tá? A capacidade é a ideia de volume interno de um recipiente. Então, você tem um recipiente, quanto que cabe nele? É a ideia de capacidade, certo? E a capacidade, normalmente, capacidade e volume é a mesma ideia, mas a gente usa mais a ideia de litro. Você não pega lá, eu quero meio metro cúbico de refrigerante. Não, você pede 1 litro de refrigerante, pede 2 litros de refrigerante, assim por diante, né? Então, o litro é uma unidade de medida bem usual. Continuando a nossa ideia de volume, que é o que a gente precisa recordar, né? Qual que é o volume do cubo? O cubo é esse prisma, esse poliedro, que tem todas as arestas do mesmo tamanho, certo? E daí você tem o seguinte, imagine que a aresta desse cubo mede A. Então todas essas arestas vão medir A, beleza? Como é que eu calculo o volume de um prisma? O volume de um prisma, ele é calculado da seguinte forma. O prisma, ele tem uma base, certo? Então o volume dele vai ser a área da base vezes a sua altura. E no cubo não vai ser diferente. Então vamos pensar um pouquinho aqui. A base do cubo é o quê? É um quadrado de aresta A. Então, ó, a base seria isso aqui, um quadrado de aresta A, ok? Então a área desse quadrado vai ser o quê? A vezes A, que é A ao quadrado. Tudo bem? E a altura vai ser o quê? A altura também é uma aresta de medida A. Então o volume vai ser o quê? A área da base, A ao quadrado, vezes a altura, que é A também, que me dá A ao cubo. Então, o volume do cubo de aresta A é A ao cubo. Agora eu tenho um quiz para você com 2 informaçõezinhas. Vamos ver se você lembra as informações básicas sobre volume, as informações que a gente precisa ter em mente para poder avançar com essa ideia de cubo da soma, que é o produto notável. Tá? Te dou um tempinho para você ler as alternativas e me dizer se elas são verdadeiras ou falsas.
olha só, vamos conferir as alternativas do quiz e ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Primeira alternativa: medir o volume significa dividir o espaço ocupado por um corpo em cubinhos de volume conhecido. Verdadeiro ou falso? O princípio da medida é você dividir o que você quer medir em pedaços de mesmo tamanho. Então eu faço isso com o comprimento, eu faço isso com a área e com o volume não é diferente. Então eu posso medir o volume usando qualquer tipo de sólido geométrico, mas o mais fácil de encaixar, o mais fácil de você obter o volume é um cubo. Então você pega um cubo de medida conhecida, tipo um cubo com 1 centímetro de aresta, um cubo com 1 metro de aresta, um cubo com 1 quilômetro de aresta. Aí você divide o espaço que você quer em cubos daquele tamanho e você consegue determinar a medida do volume. Então a primeira é verdadeira, tá? A segunda questão aqui: os cubinhos de volume conhecido são as unidades de medida. O que é a unidade de medida? A unidade de medida é aquilo que eu uso para medir a grandeza. Então eu quero medir o volume. Como é que eu meço o volume? Dividindo em cubinhos de tamanho conhecido. Esses cubinhos de tamanho conhecido são a medida, a unidade de medida. Então a segunda é verdadeira também. Então as duas são verdadeiras, certo? Agora nós temos mais um quiz para você. Tenho mais algumas alternativas para você verificar se é verdadeiro ou se é falso, tá? E eu volto com a resposta em seguida.
que você achou dessas alternativas? Verdadeiro, falso? O que deu ali? Vamos conferir uma por uma. A primeira diz assim: 1 metro cúbico é o volume de um cubo de 1 metro de aresta. Exatamente. Então, se você imaginar um cubo de 1 metro de aresta, é claro que um cubo de 1 metro de aresta é bem maior do que essa distância que eu estou te mostrando. Né? 1 metro dá mais ou menos isso aqui. Então, 1 metro cúbico é um cubo com 1 metro de aresta. Assim, assim e de profundidade. Certo? Então, 1 metro cúbico é o volume de um cubo de 1 metro de aresta. 1 metro cúbico é o volume de um cubo de 100 centímetros de aresta. Portanto, equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Verdade? Mentira? Bom, 1 metro é 100 centímetros. Então, realmente, 1 metro cúbico é o volume de um cubo de 1 metro de aresta. 1 metro de aresta é 100 centímetros. E se eu calcular o volume a partir de centímetros, 100 vezes 100 vezes 100, dá quanto? Dá 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Verdade, tá? 1 metro cúbico, ele é 1.000 litros. Deixa para você pesquisar, porque na verdade 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então você pode dar uma olhadinha em casa com mais tempo, olhar o livro de matemática, pesquisar em algum site a respeito dessa conversão do decímetro cúbico. Mas o que eu quero deixar para você agora é o seguinte: 1 metro cúbico é 1.000 litros. Se 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos, e 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 1 litro vai ser 1.000 centímetros cúbicos. Depois você confere as continhas também, tá? Mas é isso mesmo, é verdadeira essa alternativa também. 1 litro é igual a 1.000 ml. O que é ml? Mililitro. Logo, 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. As duas informações são verdadeiras. Da anterior, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, mas 1 litro é igual a 1.000 mililitros, 1.000 ml, portanto, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Todas elas são verdadeiras. Certo? Lembrou dessas informações? Essas informações a gente tem que carregar, porque são informações bem importantes e práticas, que elas têm aplicações no nosso cotidiano. Né? Quantas coisas a gente compra em litro ou em metro cúbico? Né? Então, essas são informações importantes. Agora eu tenho um desafio para você. Se o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, qual que é o volume desse paralelepípedo? Que tem comprimento C, largura L e altura A. Deixa um tempinho para você pensar.
Conseguiu fazer o desafio? Esse desafio até que não é tão difícil. Eu quero o volume de um paralelepípedo de comprimento C, largura L e altura A. Bom, o que nós temos ali? Lembra do que é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. A base é um retângulo, e esse retângulo tem comprimento C e largura L. Qual que é a área? C vezes L, tá ali. Como a altura é A, o que nós temos então? O volume é a área da base, C vezes L, vezes o A, que é a altura, CLA. Volume igual a C vezes L vezes A. Só multiplicar comprimento vezes largura vezes a altura, certo? Agora nós vamos falar de cubo da soma. Chegamos no assunto principal, que é esse produto notável, o cubo da soma. Nós já falamos dele nas aulas anteriores, rapidamente, e agora nós vamos desenvolver essa ideia um pouco melhor, certo? Eu posso chamar esse cubo da soma, o cubo do A mais B, como o volume de um cubo, que tem aresta A mais B. Quando eu penso nisso geometricamente, eu tenho um cubo nesse formato aqui, que aparece no desenho, tá? Então esse cubo de aresta A mais B, ela gera essa figura aqui, essa figura em verde. Essa figura em verde, ela é desmontada em vários pedaços, e esses pedaços juntos vão compor o volume desse cubo. Então tá aqui. Repare, ó, que eu tenho 3 paralelepípedos laranja, eu tenho 3 paralelepípedos meio verdes, meio azulados ali, e 2 cubos, um cubo azul e um cubo vermelhinho. Então, todas essas figuras compõem o cubo da soma, certo? Então, dá uma olhada. Esse cubinho azul, ele tem a aresta de medida A. Então, o volume dele vai ser A ao cubo, certo? Os paralelepípedos verdes, eles têm comprimento A, largura B e altura B. Então, você vai ter o quê? A vezes B vezes B, AB ao quadrado. Como são 3, então tá ali 3AB ao quadrado. Agora, os outros paralelepípedos, os laranjas ali, o que vai virar? Eu tenho um paralelepípedo de comprimento B, largura A e altura A. E qual que vai ser o volume? A ao quadrado vezes B. Porque a área da base é AB vezes a altura A ao quadrado B. Como são 3 paralelepípedos, então vai ficar o quê? 3A ao quadrado B. Está aqui também. E por último, você tem um cubo menorzinho de medida de aresta B e o volume dele vai ser o quê? B ao cubo. Tá? Aqui nós escrevemos B ao quadrado, mas é B ao cubo, tá bom? Porque nós estamos falando de volume do cubo de aresta B, ok? Então essa é a minha fórmula. Olha só no que nós chegamos. A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo, certo? Então tá aqui, todos os paralelepípedos que nós estávamos comentando da figura anterior estão descritos aqui para você não esquecer, certo? Os 2 cubinhos, A ao cubo e B ao cubo, estão ali. 3 paralelepípedos com comprimento e largura A e altura B, 3 vezes A ao quadrado B. 3 paralelepípedos com comprimento e largura B e altura A, 3 vezes AB ao quadrado. Então o meu volume do cubo está ali, ok? Se eu transformar o A em primeiro termo e o B em segundo termo, o que eu vou ter? Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então você só precisa guardar o do meio, porque os cubos você já sabe que você vai ter, certo? Uma coisa interessante é o seguinte, note que os expoentes, o expoente do A vai diminuindo do 3 até o 0, e o expoente do B vai aumentando do 0 até o 3. Eu escrevi até o expoente 0 e o expoente 1 para você poder observar. Olha só para o A. A ao cubo, A ao quadrado, A a 1 e A a 0. Agora você olha só para o B. B elevado a 0, que é 1, não aparece. B elevado a 1, B elevado a 2 e B elevado a 3. Assim não fica tão difícil de guardar essa informação. Tá bom?
Agora vamos ver a continuação. Nós temos um exercício, que é fazer o quê? Você escrever estes dois resultados, a partir do produto notável que nós estudamos. Para você não esquecer, eu escrevi aqui, ó, o cubo da soma é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, e mais o cubo do segundo. Tá? Então você usa essa fórmula para desenvolver esses dois produtos notáveis. E eu já volto.
Muito bem, então vocês conseguiram resolver esse exercício? Ah, o cubo da soma dá um pouco mais de trabalho, a fórmula é grandona, mas fazendo com cuidado dá tudo certo. Então vamos revisar a fórmula? Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Foca aqui no termo do meio, certo? Porque os cubos você sabe que vai ter, ok? Então vamos lá. Cubo do primeiro termo. X ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então tá aqui. Opa, não é 2 não, é 3. 2 ao cubo, ok? Agora é só resolver as contas com cuidado e pronto. X ao cubo não tem nada para fazer, então deixa. 3 vezes 2 é 6 e o x ao quadrado repete. 2 ao quadrado é 4 e 3 vezes 4 é 12. 12x. E o 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Certo? Dá um pouquinho de trabalho, mas é bem rapidinho. Pode ser que você tenha tentado fazer por distributiva. Se você fez por distributiva, tudo bem, beleza. Mas observe como o professor fez rapidinho usando a fórmula e olha como a distributiva demora um pouco mais. Mas pode fazer, tudo bem. Mas aplicar a fórmula é sempre mais rápido. Vamos fazer a mesma coisa agora para a letra B. Aplicar a fórmula para desenvolver a letra B. Então, olha só. Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Ok? Como é que fica isso? 2x ao cubo. 2 ao cubo é 8. E x eleva ao cubo, x ao cubo. Mais 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 1, 12. E o x fica x ao quadrado. Aí 1 ao quadrado é 1. Então 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6 mesmo. Mais 6 e repete o x. E 1 ao cubo é 1. Certo? Então, olha só. Nós temos aí os dois... Nós temos aqui os dois resultados, ok? Veja como é simples você aplicar a fórmula, embora ela seja um pouco maior que as outras que nós estamos acostumados, que nós aprendemos anteriormente, certo? Mas é tranquilo para você resolver exercícios se você fizer passo por passo certinho. Polinômio, gente, é organização. Tá? Então, se você escrever organizadinho, termo por termo, fazer a conta uma por uma, respirar e fazer com calma, dá tudo certo. Mas requer treino e organização, tá bom? Então, vamos conferir os nossos resultados. Tá lá o primeiro, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. E na letra B, 8x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 6x mais 1. Certo? O que nós aprendemos hoje? Hoje nós recordamos muitas informações importantes para chegar no cubo da soma. Então, vamos recapitular tudo isso. Volume é a grandeza que representa a quantidade de espaço que um corpo ocupa, certo? Você pode medir em metros cúbicos, você pode medir em litros, olhando para a ideia de capacidade. Aí tem várias unidades de medida que você vai usar para calcular o volume. A capacidade é o volume interno de um recipiente, né? E daí o cubo da soma de dois termos? Ele pode ser feito a partir do quê? Ele pode ser feito a partir do volume de um cubo. Recortando as figurinhas ali certinho, imaginando essas figuras com cuidado, você consegue chegar na expressão do produto notável calculando o volume de cada figura. Então, o que vai ser o cubo da soma?
Vamos relembrar a fórmula? A fórmula é assim: o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, certo? Está aqui a fórmula escrita com A e com B para você lembrar, beleza? Então não esqueça de marcar a presença lá no link de presença, interagir lá no chat do Aula Paraná, tirar as suas dúvidas com o professor, entregar suas atividades na escola, retirar o material impresso na escola se você não tem acesso à internet e treinar bastante para a gente dar continuidade aos nossos estudos nas próximas aulas de matemática. Até lá!